A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o pastor Jailton Alves. Nós estamos no canal Deus Fala Comigo. Nesse exato momento, quero aqui trazer mais uma reflexão da palavra do Senhor. Muitas pessoas têm sido abençoadas através da palavra de Deus. E eu creio que essa mensagem também ficará em seu coração. A mensagem de hoje se encontra em Atos, capítulo 13. Livro de Atos, capítulo 13. No versículo 2, é um versículo muito conhecido, mas eu creio que Deus falará forte em nossos corações. Quero falar nesse dia a respeito de chamada. O chamado de Deus em nossas vidas, que às vezes é doloroso, às vezes não temos força para continuar, mas Deus é a força da sua igreja. Jesus, o Espírito Santo, é a força da sua igreja. Que somos eu e você. E nesse momento, Atos 13, no versículo 2, está escrito assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me para mim Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Texto poderoso, eu vou repetir para ficar memorizado no seu coração, na sua mente. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me ou separai-me para mim a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho os chamado. O texto aqui é muito conhecido. Todos nós que lemos a Bíblia Sagrada já passamos por essa passagem. E aqui nós entendemos quem que vocaciona um homem. É o Espírito Santo de Deus. Aqui estamos vendo uma evidência muito clara que quem separa um homem, a mulher, para a obra de Deus é o Espírito Santo. O homem traz a confirmação para tais pessoas que estão sendo separadas, que estão sendo ungidas, consagradas para fazer a obra do Senhor. Mas é o Espírito Santo de Deus que escolhe, que separa. Eu quero dizer para você que você não é obra do acaso. Você foi escolhido pelo Espírito Santo de Deus para realizar uma grande obra aqui nessa terra. Jesus vai falar isso. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Foi o Senhor Jesus que nos escolheu para fazermos a sua obra. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 13, no versículo 2, que Paulo, mas juntamente com Barnabé e outros irmãos, profetas, doutores, que se encontravam na igreja de Antioquia, estavam no templo, estavam no ambiente orando, consagrando, jejuando a Deus, falando com o Senhor. De repente o Espírito Santo, ele brada no meio daquela reunião e fala: Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aqui eu entendo algo muito lindo, que em um culto, em um momento de busca a Deus, em um momento que às vezes é insignificante para nós, que às vezes pensamos, é só mais um culto, é só mais uma reunião, é só mais uma oração, é só mais um momento com Deus e vai ficar tudo normal. Quero dizer para você que a partir de hoje, cada segundo, cada momento que nós passarmos buscando a Deus, pode ser um momento crucial para Deus realizar uma grande obra em nossas vidas. Foi de repente, Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, aqui, estavam como sempre, orando, jejuando, buscando ao Senhor. E de repente, naquele exato momento, como um dia normal, como os demais que eles tiveram, o Espírito Santo fala: Separai-me para mim a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Em um culto, em uma reunião, em um momento com Deus, Deus pode mudar o teu chamado, o teu ministério, a tua vida, a tua família. Bastou um culto, bastou uma reunião, bastou um momento com Deus para que o Espírito Santo do Senhor falar: foi hoje que eu escolhi. Foi nesse exato momento que eu decretei na eternidade
porque eu vou levantar esses homens para mudar a história dessa geração. E foi a partir desse momento que Paulo ficou conhecido. Foi a partir deste momento que Paulo se tornou o homem que nós conhecemos hoje. Um homem extraordinário, usado nas mãos do Senhor. Um homem que os seus lenços eram enviados pelas pessoas e os espíritos imundos, eles tinham que sair, porque a unção que estava sobre a vida de Paulo, aleluia, as roupas, as vestes, os lenços que ele tinha era ungido, era consagrado por Deus. Então a Bíblia vai dizer que a partir deste momento, Paulo vai fazer sua primeira viagem missionária, consequentemente a sua segunda viagem e depois a terceira viagem missionária. Ou seja, bastou este momento para que Deus mudasse a vida do apóstolo Paulo e desse homem Barnabé. Aleluia, Jesus. Quero dizer para você, não desista. O Espírito Santo do Senhor, Ele está de olho em você. E você pode estar pensando, eu já recebi promessas há muito tempo. Eu já recebi promessas muitas vezes, já foram os meses e anos, e até agora ainda não se cumpriu. No capítulo 2 de Gálatas, versículo 1, Paulo vai dizer que se passaram 14 anos para que então pudesse cumprir essa promessa de Deus, de o ministério do apóstolo Paulo se expandir e ele se tornar um dos homens mais usados da sua época. Foram 14 anos. Ei, espere o tempo de Deus. O tempo de Deus vai chegar nas nossas vidas. O tempo de Deus, no nosso chamado, no nosso ministério, Ele vai chegar. Deus está com pressa de levantar homens e mulheres. Só que Deus, Ele não quer usar homens e mulheres de qualquer forma, de qualquer jeito, para não dar valor naquilo que Deus vai entregar para mim e para você. Estamos no processo de mudança. Estamos no processo de lapidação, de transformação, de alicerce no ministério, para que nós possamos ter estrutura para suportar aquilo que Deus irá entregar na minha vida e na sua vida. O apóstolo Paulo, ele teve estrutura. Ele foi estruturado 14 anos por Deus, para que então ele pudesse ter estrutura para o ministério ao qual Deus o entregou na mão dele. O ministério apostólico, o ministério dos gentios, o ministério ao qual ele escreveu 13 cartas poderosas que nos deixam ensinamentos maravilhosos para o dia de hoje. Mas primeiro, Deus permitiu que ele tivesse estrutura espiritual, mental, ministerial, para que pudesse cumprir a sua promessa na vida dele. Eu quero dizer para você, espere o tempo de Deus. Confia. Deus, Ele quer te usar agora. E Ele está te usando. Mas na plenitude daquilo que Ele planejou na eternidade para você e para nós, só irá cumprir quando nós estiver enraizado nele, capacitado por Ele, instruído por Ele. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido. A história diz, quando ele estava na igreja, ou melhor dizendo, na sua terra natal, Damasco, já havia 8 anos que eles estavam ali. Quando o Espírito Santo foi visitar Barnabé, e Barnabé partiu para Damasco. Chegando lá, Paulo estava construindo tenda. E a história vai dizer que quando Barnabé chamou Paulo, vamos para uma obra, fazer a obra de Deus. A história diz que Paulo, sem falar nada, colocou uma bolsa nas costas e falou: há 11 anos eu estou esperando por essa promessa, esperando por isso. E se passaram mais 3 anos para que então o Espírito Santo do Senhor pudesse bradar no meio desta reunião. Durante esses 3 anos, Paulo começou a trabalhar como fosse um diácono, um obreiro, entregando obra social, fazendo obra social. Mas quando se completaram 14 anos, o tempo de Deus se cumpriu na vida dele. E o Espírito Santo falou: é agora. Não vai ser amanhã nem depois, vai ser agora. Separai-me para mim,
a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo, ele vai te visitar onde você está. Ele vai visitar, não importa onde quer que você esteja, não importa. Ele irá te buscar lá, irá te colocar de pé e falar: é agora. Eu sopro o seu nome. Para quê? Para se mostrar? Não. Para manifestar o reino e a glória de Deus aqui nessa terra. Fomos chamados para isso, para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra e sermos embaixadores do reino de Deus, representantes do reino de Deus aqui nessa terra, para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. A situação que você está vivendo não pode mudar aquilo que Deus quer revelar para você. Não importa a situação. Capítulo 1 de Ezequiel, no versículo 1 também, a parte B vai dizer assim: e eu vi visões de Deus. Ezequiel estava no calabouço, ou melhor dizendo, no cativeiro da Babilônia, aprisionado, preso aos seus pés e às suas mãos, trabalhando como um jumento, escravo, à beira do rio Quebar. Mas de repente ele olha para o céu e começa a ter visões de Deus. Está escrito. Ele começou a ter visão de Deus. É isso que Deus irá fazer, porque a situação aonde você está não pode mudar aquilo que Deus tem para revelar para mim e para você. A situação não pode mudar. Deus se manifestou para Ezequiel mesmo no cativeiro. Deus se revelou para Ezequiel mesmo ele sendo aprisionado na situação difícil. Deus irá se revelar para mim e para você em tempos difíceis também, porque lá em 1 Reis vai dizer que ele é Deus do monte, mas também é Deus dos vales. Ele irá se revelar para mim e para você, e o poder dele se manifestará na sua vida, no seu chamado e no seu ministério. Tenha paciência, espere o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. Enquanto Deus não cumpra a plenitude do seu chamado em nossas vidas, vamos continuar fazendo aquilo que ele nos mandou, continuar buscando, continuar orando. Paulo, quando ele se converteu ao Senhor Jesus, em Atos capítulo 9, ele vai passar alguns dias ali, mas vai ser mandado por uma cesta para outro lugar. E daquele lugar ele vai para a Arábia. Está isso em Gálatas capítulo 1, versículo 11 a seguir, 10, 11 a seguir. Vai dizer que ele foi para a Arábia e ficou 3 anos no deserto. A Arábia é no deserto. Ele ficou 3 anos. Depois foi para Damasco, sua cidade. Ficou mais 8 anos. E depois ficou mais 2 anos, 3 anos em Antioquia, aonde Deus se revelou para ele. Foram 14 anos. Mas o tempo de Deus chegou na vida dele e vai chegar na sua vida. Espere o tempo de Deus, porque o Espírito Santo, ele é o agenciador da sua igreja. Não precisa você se preocupar com anunciar o seu ministério. Ele irá anunciar para as pessoas. Não precisa se autoaparecer. O Espírito Santo vai fazer você aparecer para as pessoas. É Ele que vai preparar suas agendas, é Ele que vai preparar o seu ministério, é Ele que irá apresentar a mim, a você, a nós as almas para que nós possamos alcançar vidas mais vidas para o reino de Deus. Espere, o Espírito Santo é o nosso agenciador missionário. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. É só uma rápida reflexão, porque o vídeo vai ficar muito grande. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos no canal Deus Fala Comigo. Eu sou o pastor Jailton Alves e sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deixe o seu comentário e o seu like em nome do Senhor. Deus te abençoe.